Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live Rio Health. Hoje eu vou receber um médico neurologista, Dr. Pedro, médico referência em sua área, pratica uma medicina, aquela medicina que a gente gosta, é a medicina do amanhã, autor, professor, à frente de um curso de formação na área da medicina também, enfim, um médico completo, com uma grande prática clínica, palestrante do Rio Health. Vamos esperar ele entrar aqui. Aproveitem para fazer perguntas, pessoal. Eixo intestino-cérebro. Agora se fala da massa muscular relacionada a também a saúde do cérebro. Enfim, hoje em dia a gente sabe que os sistemas estão relacionados. Deixa eu ver se o Dr. Pedro já entrou aqui. Ainda não. E vocês? Quem aqui é Nutri? Quem é do Rio? Quem mora fora do Rio? Vão me contando. Minha voz tá boa? Tá tudo bem? Boa tarde, futura Nutri, Márcia. Oi, Márcia. Márcia, Marcele, Renata. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deira Lima, Ângeles, Gisele, Bárbara. Oi, Carol. Tá boa, querida? Carol, doutora Carol, né? Médica, formada. Não é isso? Doutor Pedro já chegou, que bom. Pessoal, a Carol, essa Nutri que eu falei aqui, ela é Nutri e ela é médica também. Ela tem uma história muito legal, viu, pessoal? Uma história de consistência, de vontade, de acreditar na sua própria capacidade. Ela tem uma história dela para nos inspirar. Vamos aguardar o doutor Pedro. Está entrando. Entrou. Olá, doutor Pedro. Olá, Lu! Boa tarde, como vai? Tudo bem? Prazer receber você aqui no Momento Rio Health. Super empolgado. Vou fazer uma live cronometrada, que eu já sei da sua agenda. Pessoal, ele conseguiu um horáriozinho aqui para nos trazer muito conhecimento. Então, vamos lá. Eu apresentei você um pouquinho aqui, mas eu gosto que vocês falem da sua carreira, porque a maioria dos médicos, eles começam da forma tradicional, né? Da forma... E depois eles descobrem que existem outros caminhos, outras práticas, outras formações. Então, eu queria que você contasse um pouco, até porque neurologista a neurologia é uma área estritamente clássica, né? Então, como é que... Me conta aí a sua trajetória. A minha trajetória começou querendo ser professor e indo em direção à carreira do meu pai, médico, psiquiatra. Então, eu costumo dizer que eu fiz todo o tema de casa, né? Fiz a faculdade na Federal, depois fiz meu doutorado em Barcelona, meu pós-doutorado em Harvard. Antes disso, fiz a residência em neurologia porque era algo que me desafiava. Era algo que as pessoas não tinham solução para patologias neurológicas. Então, eu fui atrás desse desafio. Sim. E aí, depois que eu fiz toda a minha formação, me tornei professor da universidade. E, estando na universidade, eu comecei a me dar conta que a minha saúde neurológica não estava, vamos dizer, no seu óptimo. Tá? Eu tinha uma inquietude, insônia, TDAH, uma série de coisas mínimas, ok? Mas importantes, estavam me impactando. E os meus pacientes, Lu, eles não estavam
tendo um resultado que eu esperaria ter de um professor de uma universidade. Porque até então eu dominava antidepressivos, antiepiléticos, antipsicóticos. Eu costumo dizer que eu era o rei dos antes. E eu, puxa, passei por Harvard, passei por Barcelona, estive presente com as maiores mentes, né, de inteligência do mundo. E eu não estou tendo essa repercussão na prática. Acabei que eu fui num evento do outro lado dos Estados Unidos, Exponential Medicine, na Califórnia. E naquele evento eu vi eu testemunhei uma série de ferramentas que eu jamais tinha visto. E dentro das ferramentas, obviamente, a nutrição se destacava. Porque os neurologistas, os médicos, eles confiam demais na barreira hematoencefálica, ou seja, que separa o cérebro do resto do corpo. Eles acham que aquilo ali é impenetrável, e não é. Já foi provado que tem o leaky gut, mas tem o também na membrana. Também aqui, não é só para a É. gente, mais comum a gente saber do intestino, né? Então também aqui existe uma seletividade e passam. E no cérebro também, inclusive os dois têm relação. Depois a gente pode falar sobre isso. E eu comecei a ler sobre isso e comecei a ver, opa, Nature, Cell, New England Journal of Medicine. Comecei a ver que as coisas estavam realmente sendo faladas por pessoas que tu via que tinha uma plausibilidade e uma base científica forte. Então eu comecei a me reinventar. Né? Comecei a me reinventar e procurar tratar o cérebro como o resto do corpo. Né? Se você tratar bem o seu corpo, seu intestino, seu músculo, seu cotovelo, seu joelho, o que for, seu cérebro ele vai melhorar por tabela. Então, eu parei com essa coisa de remédio para cérebro. E a outra coisa é que ficar preso a um diagnóstico. Né? Diagnóstico A, droga A. Diagnóstico B, droga B. Esquecer o resto. Esquecer que existe nutrição. Esquecer que existe mitocôndria, inflamação, resistência insulínica, micronutrientes, estresse oxidativo, tamanho do telômero. Nossa, foram coisas realmente muito importantes que foram vistas nesse cenário e que me fizeram mudar completamente e estar hoje aqui participando do Rio Health Nutrition nessa live. Me conta uma coisa, é a medicina, o teu livro é Medicina do Futuro, se eu estiver enganada? Era o título inicial, depois ele mudou para Medicina do Amanhã. Do Amanhã, isso aí. Me conta dessa medicina, fala um pouco aqui para inspirar profissionais que ainda estão, enfim, buscando um caminho diferente para as pessoas também. Afinal de contas, nós, profissionais da área da saúde, também precisamos aplicar e praticar aquilo que a gente estuda. Né? Então, me conta dessa medicina do amanhã. Medicina do Amanhã foi um desabafo, uma espécie de manifesto com relação aos papéis do médico, porque nós vivemos um mundo de uma desconexão total, né? Do paciente com ele mesmo, do paciente com o seu médico e do médico com a tecnologia. Então, as experiências na Califórnia foram 4 visitas, que depois eu visitei várias startups. Eu fui conhecer um brasileiro notável trabalhando com realidade virtual a serviço do cérebro, do qual fizemos uma parceria aqui em Porto Alegre. E criei várias vivências que eu acabei tornando-as físicas no livro. Então, o livro é uma compilação desse novo momento do paciente mais protagonista da sua própria saúde. Tanto que eu criei a sigla da medicina dos 5 P's, que ela é preventiva, preditiva, proativa, personalizada e o último, mais bonito, parceira. Médicos e pacientes agora sentados na mesma altura, sem aquela coisa do Eu tinha os médicos assim, com a mesa enorme. Imitavam os pacientes. É verdade. E que, inclusive, era meio ensinado nas faculdades, que a gente tinha que ter uma cadeira um pouco mais alta. Bom, a primeira
É o Isso é 5P. verdade. E aí, um dos P's, que é o proativo, que ao invés de reativo, né? Porque a medicina é reativa, ela espera tu ficar doente Sim. para depois tu fazer. Tanto que quando meus exames deram alterados, por ocasião da minha aprovação do concurso para professor da Federal, como professor, eu chegava para meus colegas e dizia: e agora o que eu faço com essa minha creatinina que está 1,4 e com essa minha glicose que está 115, que ainda não é critério para diabetes, mas é um pré-diabetes? Eles diziam assim para mim: olha, Pedro, quem procura acha, tu tá assintomático, fica frio, tá tudo certo. Moral da história, eles estavam me dizendo: fique doente e volte. É. Fica ruim, fica bem ruim. Quando você ficar bem mal, aí eu vou te medicar, porque aí tem Exato. diagnóstico lá do protocolo. Lá tá dizendo que você só é desse jeito Então, isso quando a foi. coisa fica ruim. É que nem o hipotiroidismo, né? Espera a pessoa ficar enorme, ficar, enfim, péssima. E na menopausa também eu tô vendo isso. Também a gente espera Porque eu entrei na menopausa todo mundo eu falo de menopausa, gente, não porque é o momento que eu estou vivendo. para neurologia. E eu não sabia, a gente tem receptores estrogênicos no cérebro e realmente muda, assim, uma coisa engraçada, quando eu comecei a minha reposição, ela veio com estradiol e o médico que eu estava queria aquele outro hormônio que é, acho que esse nome agora, como se fosse uma progesterona, mas não é o que está na moda aí. Mas, enfim, eu acabei, não me adapto, é a gestrinona, não me adapto, e aí eu mudei de médico, e o segundo médico, até o doutor Minuzzi falou que também não era muito fã, que ele prefere a progesterona que tem a proteção, faz a proteção do útero, enfim. E aí eu passei a tomar a progesterona, gente, ali eu percebi o poder desse hormônio, não fazia ideia. Eu fiquei calma, eu fiquei tranquila, eu fiquei mais amável. Essa é uma das que foram faladas, né? Inclusive, muito estudadas por mim, para poder ajudar os pacientes. Testosterona também tem receptor no cérebro, e certamente são coisas que a gente tem que avaliar nos pacientes. Nós temos que avaliar a causa das doenças neurológicas, e não Sim. tratar os sintomas. Uhum. Vou tratar o sintoma, eu vou tornar o paciente um refém, não vou resolver o problema dele, vou gerar um monte de efeito colateral e vou remediar o problema. Ele vai seguir com as causas ali, e que são dezenas, e que podem ser uma ou 24. Então, a medicina funcional integrativa, do qual hoje eu me dedico, sendo hoje presidente da sociedade, né? Inclusive, você tem uma formação também, né? Você está com um curso de formação na área, muito Fui bacana. atrás, né, dos módulos lá da IFM, que nós temos agora, uma sociedade vida aqui no Brasil. Eu tenho certeza que será muito melhor. Então, foi uma redescoberta que nós estamos tentando captar e cativar novos médicos e outros profissionais da saúde, como da nutrição e lato sensu, né? Criadores de saúde, e não necessariamente tratadores. Tá? O ideal é nós termos as duas coisas presentes no canal. Mas tudo bem. A Sociedade Academia Brasileira de Funcional de Medicina, da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, ela prega justamente isso, tratar a causa. E a nutrição, ela se insere, né? Aquela velha analogia. Totalmente. É o novo, o garfo é a nova pílula. Então, eu desenvolvi na segunda parte do livro um método que se chama MAP, que é Movimento, Alimento e Pensamento, que são 7 semanas, é um programa muito bacana e um certo envelopamento do estilo de vida, no qual eu criei, então, as 7 pérolas da alimentação, que falarei sobre elas mais detalhadamente no congresso. Ai, que maravilha. Agora, eu posso falar, me dá uma sensação tão boa. Eu não sei se as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, mas eu fico tão feliz em escutar um neurologista, né? Porque eu já levei parentes em neurologistas. Então,
E eu, como nutricionista, você tá ali, não, isso é bobagem, tudo é bobagem, ômega 3 não tem comprovação. Aí você fica assim, poxa, mas membrana celular faz parte, é importante para a mielinização, inclusive para a mulher grávida, para a criança, né, que está crescendo, a gente tem aquele todo, né, o DHA, etc. E você escuta o médico, não, isso não é importante, etc. e tal. Então, assim, eu fico muito feliz em ver esse movimento, que vai de encontro ao Rio Health também, até porque eu sou nutricionista raiz. Então, é recompensador a gente saber que poderemos contar com muitos médicos formados por pela instituto de vocês, e é uma pós-graduação ou é um curso de formação? Eu não lembro agora se é uma pós. Sim. É uma pós. Então, assim, vai ser sensacional essa multiplicação de profissionais com esse pensamento. Agora, vamos voltar rapidamente, não sei se você está contando o tempo, me avisa quando estiver estourando o tempo, que eu não estou sem relógio aqui. Estamos super bem, vamos lá. Então, tá. Me fala quais são, assim, pós-pandemia, o que se potencializou, assim, que você vê no seu consultório, não vou hoje falar das doenças mais severas, mas assim, do ponto de vista da sua clínica, o que você percebeu? Ansiedade, memória. Memória assim, eu tive Covid, né? Tá? Eu assim, tive um Covid com pós-Covid chatinho, viu? Eu acho que ele me pegou numa fase pesada, que eu estava com, enfim, minha mãe faleceu, eu acho que eu estava muito vulnerável, porque eu não tenho nem assim, não te, eu imaginei que eu passaria bem, mas não passei tão bem, não. Mas eu vejo pessoas, eu soube de casos de pessoas que tiveram surtos psicóticos em função do Covid, pessoas também que mudaram, enfim, comportamento, mas não só isso, o isolamento social, todo o processo, toda a ansiedade, isso ainda se mantém? O que você vê ainda de repercussão em relação a isso? Ainda há respingos, porque o vírus, ele deixa um lastro inflamatório em cerca de 25% das pessoas que tiveram Covid, e alguns com Covid leve. E esse lastro inflamatório, muitas vezes, ele se dá porque antes do Covid a pessoa já estava inflamada. Razão pela qual viu o Covid. Então, às vezes, as coisas se misturam, sabe, Lu? Uma inflamação que já é intrínseca, mas o lastro. Uhum. Claro, na neurologia existem outros dois mecanismos pelos quais alguns pacientes seguiram com essa chamada Covid longa, né, que a gente fala, que ultrapassa 18 meses, que é o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial, e microtromboses, alguns pacientes eu detectei, e que acabam, de certa maneira, tirando um pouco dessa reserva cognitiva. Do ponto de vista psicológico, as duas grandes faixas etárias que mais se prejudicaram foram, sem dúvida, foram os idosos e os adolescentes. Os adolescentes... Que dão informação, né? Eu vejo muito no consultório porque estão naquela fase de autoafirmação dos grupos, do autoconhecimento, tudo aquilo é interrompido por 2 anos. Isso não é normal. E aí vem as telas. Verdade. As telas acabam substituindo isso e para tu usar a tela de maneira equivocada é um passinho, né? A dose entre o que é conexão que a gente está fazendo e o que é tóxico é tênue. É verdade. E os idosos ficaram imóveis em casa. E a gente sabe que dentro do estilo de vida o movimento é tão ou mais importante, taco a taco com a nutrição. É claro que a pandemia também gerou um certo convite a comer em casa, por exemplo, e comer de uma forma menos tóxica. Mas não chegou a compensar os malefícios dos quais o movimento está como principal, né? Alguns pacientes meus caminhavam dentro de casa para tentar, pelo menos, dar os 5.000 passos, né? Que por critério da Organização Mundial da Saúde, ultrapassaria o sedentarismo, né? Furaria o bloqueio, 5.000. A gente tenta sempre buscar perto dos 10.000 para evitar doenças mais graves, mas ali estava difícil. Andavam pelas garragens, escadas,
Mas era tudo muito difícil, assim. Então, muitas pessoas que estavam no seu pré-Alzheimer, né? Tem o pré-diabetes, tem o pré-Alzheimer, que é o declínio cognitivo mínimo, converteram, Lu, converteram durante a pandemia. Porque declinou e declina tudo, emocional, tudo, né? Tudo, É um transbordamento. tudo. Agora, Pedro, me fala o seguinte: não sei se você já ouviu essa expressão nootrópicos. Claro, Tá. claro. O que você entende de realidade, né? Realmente tem uma função? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, geneticamente, eu não tenho sensibilidade à cafeína, Perfeito, por exemplo. perfeito. Mas como que é? Porque assim, existe uma lista de nutrientes, né, que possivelmente poderão potencializar a sua performance cerebral. Então, você, como, na minha opinião, topo da cadeia do conhecimento nessa área, o que de fato é propaganda, é marketing, o que funciona, o que a gente pode utilizar no consultório? Olha, eu diria que 90% dos nootrópicos, os racetans, a colina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, isso até em combinação, 90% tem evidência científica, Uhum. tá, de que aumentam scores de cognição e de humor. No entanto, cuidado, porque às vezes isso dá falsa impressão de que isso é o suficiente. Eu costumo dizer que os nootrópicos, os suplementos em geral, eles são o Sim. telhado da casa. Ou seja, são importantes porque ninguém vive sem telhado, mas eu tenho que ter um piso, eu tenho que ter Uhum. paredes bem feitas, eu tenho que ter a tubulação, as Certo. edificações tem que estar lá. E os suplementos, vou botar os nootrópicos dentro deles, o nome já diz, eles suplementam. Eles não Certo. são substitutos. Uhum. É uma crença que, infelizmente, alguns pacientes têm, que é uma das primeiras coisas que eu tento desconstruir na consulta. Os suplementos são importantes, ajudam demais, dão aquele empurrão, às vezes, até, que o Sim. paciente precisa, mas ele não é vou dizer assim, um fim, ele é um meio. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vivendo uma geração que vem aí, eu vejo meus filhos, eles são neuroestimulados para tudo. Acordam, tomam um pré-treino, que se eu tomar, apesar de eu não ser sensível à cafeína, eu experimento tudo. O que gera em mim? Enxaqueca, é imediato, enxaqueca. Então, eles tomam para treinar. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem, eu ia treinar e pronto. O máximo que a gente fazia era tomar um guaraná em pó. Eles tomam um coquetel, isso é geral, pré-treino. Aí depois eles ficam, quando vão para a noite, né, para night, para as festas, tomam Red Bull com mais alguma coisa e fica ligadão, né? Porque aquilo realmente, taurina com cafeína vai fazer um estímulo. E depois, quando eles querem entrar no ritmo durante a semana, eles tomam melatonina. Liga, desliga, liga, desliga. Não, isso é uma coisa totalmente artificial, nós não nascemos para viver assim. Exato. 90,99999% do tempo da nossa existência, nós não vivemos desse ritmo, fomos guiados pela Lua e pelo Sol, e se criou essa necessidade, muito a ver com apelos comerciais e vazios interiores, que nos fazem ter que buscar dopamina em um monte de coisa, custe o que custar, e custa a saúde. Então, hoje a gente sabe que essas pessoas inflamam demais, elas têm outras... Aquela velha história de tu resolver um problema, que é deixá-lo mais energético, vamos dizer, energizado, mas gerar 18 problemas. Às vezes não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. É isso que me preocupa, porque assim, a gente tem o cérebro, ele, assim, a parte frontal, né? Me parece que ela só se desenvolve plenamente, principalmente nos 25 anos. Estou certa com essa data, mais ou menos isso? 25, razão pela qual nos Estados Unidos lá é 21, né? Então, qual o malefício dessa neuroestimulação que ela é frequente? É uma coisa assim absurda. Inclusive, eu vejo no consultório também.
eu fico pensando, gente, o que, que pode acontecer com esse cérebro na minha idade? Eu tô com, não vou falar mais da minha idade. Agora eu sou igual a Elô Pinheiro, não vou contar a idade, uma pessoa é 50 mais, Ah, mais, deixa assim. mais. É, mas como que essas pessoas chegarão nessa idade? É isso. Não existem ainda estudos longitudinais de décadas, tanto que é uma pergunta que se faz muito sobre o Rivotril e os outros Também, que também. um fator de risco para demência, não existe essa resposta. Agora, tudo leva a crer que sim, que isso vai gerar sobrecarga, lesão. O cérebro, vejam só, ele é 1% da nossa massa corporal, mas consome 30% da energia. Sim, E tu ainda vai muita. mais e mais, ele vai ser desgastado, obviamente. Os energéticos, para ter uma ideia, na Escandinávia são considerados drogas ilegais, são proibidos, não existe mercado lá. Então, é uma questão de política, econômica, dessas substâncias ainda serem disponíveis na medida que são, Uhum. né? E, como sempre, eu concordo com o Daniel Bittner, não é uma questão de hábito, Lu, é uma questão de ambiente. Se tem coisa no ambiente, a gente acaba recorrendo. Então, se a gente abre uma geladeira e só tem coisa boa, eu posso estar super estressado, eu vou comer coisa Sim. boa. E tem um toque que potencializa ainda o mal que faz que eles consomem com Com álcool, álcool, cigarro, com né? muito álcool. E outra coisa, essa geração também que eu vejo, eu me lembro a minha filha mesmo, tem 28 anos, eles bebem muito. Eles bebem muito mais do que as nossas gerações de bebida. Eu estou falando de pessoas que não têm um vício, não são adictos, mas que numa night, numa festa, bebem, e depois tem o pós-festa, depois tem. Né? Então, assim, é uma geração que me preocupa como é que eles chegarão É na uma, nossa é uma idade. epidemia, tá? De doenças mentais, incluindo adição, que está na raiz, na base disso, está uma série de distúrbios que agora a tecnologia está conseguindo detectar. Disfunção mitocondrial, disfunção de nutrientes, de micronutrientes, má alimentação, problemas até desse jovem do parto, da gravidez da mãe dessas pessoas. Que o cérebro começa Certo. antes da gente nascer. Uhum. Então, a gente tem que atuar na causa, né, Lu? A gente pode, obviamente, depois tratar essas pessoas para reduzir o seu consumo, mas o principal é um dos P's, 2 P's da medicina de 5 P's, preventiva e preditiva. É isso aí. Pedro, agora me conta o seguinte: fala uma frase que te representa. Livro, eu vou indicar o seu livro. Depois eu vou postar aqui, ele tá. Minha casa, eu fiz uma obra na casa, então tá tudo meio para cá e para lá. Mas eu vou postar o livro aqui, vou indicar para que as pessoas leem, porque eu sei que é uma leitura que vai trazer benefícios para a saúde dessas pessoas, que traz toda a sua filosofia, a sua forma de pensar. Agora me fala uma frase que te representa como profissional, como médico, para que a gente possa se inspirar em você. Legal. Eu vou falar uma frase do livro que ficou bastante repetida em vários meios da mídia, de que a ausência de doença, presta atenção, pessoal que está com a gente, 512 Vamos pessoas. embora. A ausência de doença é um efeito colateral da criação da saúde. Ou seja, ao criar saúde, a gente empurra a doença para onde ela merece. Uhum. É depois lá da 8ª, 9ª década. Lá onde a gente merece começar a hipertensão, diabetes, câncer, demências. Eu tenho colegas que infartaram aos 40. Então, a ausência de doença é uma mera consequência da criação da saúde. E que, por Muito sinal, bom. não está nos consultórios da saúde. A saúde está nas casas das pessoas, mais exatamente nas cozinhas delas.
É isso aí. Na nutrição, gente, adorei. Os nutricionistas vão ficar apaixonados por você, porque é muito legal. Eu gosto. Por que eu trouxe o Rio Health Medicine, Pedro? Porque eu sou nutricionista, 18 anos trabalhando em cursos, eventos e pós-graduação também. E eu sempre tive essa visão da multidisciplinaridade, de trazer vários profissionais para que a gente possa aprender com profissionais de áreas diferentes, o olhar dele, às vezes, para uma mesma doença. Ele vai te trazer um insight diferente, e você, dessa forma, vai conseguir olhar para aquele paciente de uma forma diferente também. Então, por isso que hoje nós temos o Rio Health Medicine, que vai ser uma programação toda voltada para a medicina integrativa e funcional e medicina do esporte. E o evento está incrível. Esse ano, não sei se você sabe, a gente não está mais na Barra, a gente está pertinho do aeroporto Santos Dumont, num centro de convenções bastante confortável. Pessoal, inscrições abertas. Aproveita a oportunidade de encontrar, assim, nos corredores com esse profissional maravilhoso, gente. Não é à toa. Sabe o que eu acho? O sucesso, ele é uma coisa que a gente não consegue. A minha avó falava assim para mim, minha filha, eu vou falar de dinheiro, mas não tem a ver com dinheiro. Dinheiro não pega, minha filha. Você tem que desenvolver, e é a mesma coisa. Você saiu de uma formação clássica, percebeu que aquilo não te completava. Medicina clássica salva vidas, pessoal, é importante. Ninguém está dizendo aqui que não. É base e a gente precisa dela o tempo inteiro. Mas o estilo de vida é que vai atrasar o seu encontro com essa medicina clássica que salva vidas. É isso aí. Né? Então, Pedro, olha, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, live gravada para vocês aproveitarem e curtirem esse momento maravilhoso. Muito obrigado, gente. Beijo grande. Valeu, Lu. Obrigado.